Amigos, um grande abraço. Hoje é segunda-feira, dia de futebol em rede para você. Eu sou o Fábio Seródio. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Ao meu lado está o Luiz Carlos Quartarolo e aqui a gente vai tratar dos assuntos deste início de semana. Quartarolo, seu tradicional cumprimento educado para todo mundo, por favor. Um abraço, boa semana para todos, né? E tudo isso que você já falou, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, onde você estiver, esteja conosco aqui no YouTube, também na AltV, passe lá no YouTube, fale para os seus amigos, entre, clique, se inscreva, dê joinha, isso, se inscreva, dê likes. Assim a gente vai crescendo junto com você e você vai nos acompanhando. Se quiser criticar, pode criticar, elogiar, pode elogiar, tudo dentro de um padrão bom de comportamento. Certo, Serotti? Certo, e não esqueça, é www.youtube.com/futebol em rede, tudo junto, aí você pode fazer parte dessa família. Ajude os velhinhos, porque nessa idade, sem uma mãozinha não levanta. Bom, Quartarolo, vamos falar do que interessa? Vamos. Começar a falar sobre o Corinthians que perdeu para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, caiu para quarto lugar na competição e agora vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Maracanã. Bom, Quartarolo, é o seguinte, o treinador Vitor Pereira poupou praticamente jogadores como Fagner, Fábio Santos, Balbuena, Gildo, Queiroz, Yuri Alberto, Renato Augusto. Alguns entraram no decorrer da pancada, perdeu para o Fortaleza. Bom, você acha que ele vai colocar força máxima nesse primeiro jogo contra o Fluminense no Maracanã? Qual a sua expectativa em relação ao Corinthians, que começa a ficar distante do sonho do brasileiro e agora vai com tudo na Copa do Brasil? Quartarolo? Seródio, eu acho que ele tem que colocar força máxima, né? Porque esse primeiro jogo tem importância, né, fundamental para uma busca de classificação, pelo menos na minha visão. Eu, se fosse ele, colocaria o time principal, jogaria com tudo essa partida, tentaria trazer o melhor resultado possível para São Paulo. E, para mim, o melhor resultado possível, é empatar, ganhar, então seria maravilhoso, ou perder por um gol de diferença, que dá para tirar. Eu vejo o Fluminense, quando a gente fala no Rio hoje, fala de Flamengo, e nesse momento o Fluminense é o vice do brasileiro. E tem jogado um futebol agradável em alguns momentos, aquele jeito de Fernando Diniz, tudo aberto. Só que eu acho que o Fluminense oferece mais chances para o adversário. E se o Corinthians souber explorar isso, ele pode se classificar. Ele tem mais chance que o São Paulo, na minha opinião. Então, diante disso, bota os caras para jogar. Ontem, a defesa do Corinthians que ele escalou foi um negócio terrível, né? Perdeu de 1-0 e depois entraram os jogadores considerados melhores do segundo tempo. O time melhorou um pouquinho, mas daí já era tarde. Daí entra naquilo que você fala, que eu falo, que um monte de gente fala. Se é para poupar, mas levar o cara, bota o cara para jogar e daí tenta fazer o resultado, daí você descansa o cara. Porque depois que está 1-0, ficou difícil. Ou seja, era um jogo que ele podia pelo menos ter empatado. Eu acho que a posição no brasileiro está se acomodando. A posição do Corinthians vai ser essa, entre quarto, sexto, sétimo. Eu não vejo muito acima disso, viu, Serotti? Eu também não vejo o Corinthians disputando o título, mas, mesmo assim, tem uma certa lógica, independente de você ser português ou brasileiro. Se você vai para uma competição semifinal, como é o caso da Copa do Brasil, não tem o que poupar. Nessa hora, Não. vai tudo, até o que não tem. Porque é um jogo de mata-mata, uma competição milionária. Se ele preservou para jogar, se foi uma tática ou uma estratégia, ele que bote os jogadores em campo, porque o Corinthians precisa. Quartarolo, você sabe que no Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu do Fluminense no Maracanã. E de goleada. Foi 4-0. Ah, mas aquele era um time alternativo. Mas é lógico que o Fluminense vai levar em consideração isso, vai tentar criar ânimo, lembrando desse resultado, 4-0, que é possível bater no Corinthians. Eu acho até, Quartarolo, que vai ser um jogo mais equilibrado da semifinal entre Corinthians e Fluminense do que São Paulo e Flamengo. Acho que tudo pode acontecer nessa parte da semifinal. O fato do Corinthians decidir em casa tem um peso muito grande. Se eu tivesse que apostar
Quem passa, Corinthians ou Fluminense, antes mesmo da bola rolar, eu diria que o Corinthians passa. Eu acho que está meio a meio. É o que eu disse. O Corinthians também tem muitas falhas que podem ser exploradas pelo adversário. Tudo vai depender mesmo do que o Corinthians fizer nesse primeiro jogo. Se tomar 4 novamente, esquece. Tomar 2 gols de diferença, acho que Não, também se esquece. tomar 4, esquece o Vitor Pereira. Também esquece, né? No Ataque Portugal. aeroporto. Agora, a verdade é a seguinte, né, Seroldi? O Corinthians parece que está andando com a volta do Renato Augusto, alguns jogadores tentando realmente entrar numa forma melhor. O Yuri Alberto, no jogo anterior, tinha feito 3 gols, ontem entrou com a bola rolando, né? No lugar do Roger Guedes. Só que tem umas coisas que assustam, né? Quando você olha e você ouve Léo Natel, Ramiro, Matheus Vital, parece que o Corinthians está andando para trás, porque eu achei que o Corinthians não ia precisar mais desse tipo de jogador, né, Serol? Tentou jogar no mercado, mas não conseguiu. Ninguém quis. O Valladolid chegou a dar uma olhada no Vital, mas achou que o Vital não era vital por esse momento, e aí vai seguindo a vida do Corinthians. Eu reafirmo, acho que Corinthians e Fluminense é a semifinal mais equilibrada Sim. em relação a São Paulo e Flamengo. Bem, Quartarolo, você que gosta da gente, por favor, visite o nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar várias entrevistas. Está rolando a entrevista do Felipe Zago, continua por lá. A partir de amanhã, terça-feira, teremos a entrevista do Anilton, que é um jogador em São Paulo, resgatado pelo Frederico Batalha. Tem uma história muito legal para contar. Passou dramas pessoais envolvendo acidente, foi parar em Hong Kong. Hoje, em Hong Kong, é até treinador. É um papo muito legal para você poder acompanhar de perto. Fica o convite. Não esqueça de visitar o nosso canal no YouTube. Bom, falar um pouquinho do São Paulo. São Paulo perdeu o clássico contra o Santos. Quartarolo viu o jogo. E mais uma vez eu sou obrigado a encher o saco do Rogério Ceni, que eu tenho um profundo carinho por ele, mas eu sou obrigado a encher o saco. Eu não sei se ele percebeu, mexe no São Paulo não dá certo, não tem nem o time. Se você ficar mexendo toda hora, a coisa fica pior ainda. Não jogar sem um atacante. O São Paulo só tem uma jogada, joga no Caleri que é gol. Isso até a torcida sabe. Se não tem nenhum atacante para jogar a bola, fica pior ainda a situação. E ontem, no clássico contra o Santos, ficou muito bem provado que o Pablo Maia, mesmo sendo um garoto inexperiente, é 10 vezes melhor do que o Gabi Neves, que é aquele que foi contratado a toque de caixa, ninguém sabe por quem nem como, e está no São Paulo. Ele joga a bola só para trás. Eu nunca vi volante. É um volante traiçoeiro. Quando você vê que ele pega a bola, o zagueiro tem que ficar atento, porque se ele olhar para trás, bola para trás. E o Pablo Maia, pelo menos, faz o jogo do São Paulo fluir um pouco melhor. Ele distribui melhor a bola. O que você acha disso, dessa crítica construtiva para o São Paulo de Rogério Ceni? E cai naquela vala comum, né, Serode? Aquela mania de poupar, 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 poupar. Poupar é bom, você ter uma poupança na vida é bom, né? Pensar no futuro. Se tiver dinheiro, é melhor ainda. Claro. Agora, eu não entendo. O jogo foi ontem, foi na Vila Belmiro, ou seja, logística fácil de se fazer, 1 hora de viagem. E vai jogar só quarta-feira e vai jogar em casa contra o Flamengo. É um jogo muito difícil para o São Paulo. Hoje jogar com o Flamengo em qualquer lugar. Diga o Palmeiras ontem que sofreu contra o time reserva do Flamengo. Então é um jogo difícil. O que eu faria se eu fosse o Rogério Ceni? Sabe, o Miranda não vai jogar contra o Flamengo. Perfeito? É expulso. Já começa a ajeitar o time da maneira que vai jogar contra o Flamengo. E bota os caras para jogar. O jogador gosta de jogar. Aí começa a mexer muito, não sai do lugar. E aquele que entra pesaroso, entra com uma baita de uma responsabilidade. Era um clássico importante para o São Paulo. A gente falou isso antes do jogo. São Paulo hoje é 12º do campeonato, quer dizer, a maior decepção é o São Paulo. O Santos é surpreendentemente o 8º. E o Santos tem um elenco e tem dificuldades maiores que o São Paulo. Ontem não era jogo para perder. Eu fiquei feliz da vida como santista, ganhamos de 1-0. Mas aí você olha, tudo bem, o João Paulo fez boas defesas, fez, mas o São Paulo
erra muito gol, a precisão nos arremates é muito ruim, isso é falta de treinamento, falta de capricho, e o time é muito mexido, fica um bando, e fica fácil para o adversário jogar contra o São Paulo. Ah, tem que poupar porque o próximo jogo é o Flamengo. Entrosa esse time, azeita esse time, quem sabe dá. Eu acho que não vai dar, mas quem sabe dá. Daí faz o quê? Perdeu ontem, corre o risco de perder quarta-feira, ou seja, são duas pauladas que não precisava tomar, ou pelo menos uma. Concordo com você. Aliás, eu considero o São Paulo o maior azarão da semifinal da Copa do Brasil. Sim. O Flamengo é o time mais favorito ao título na Copa do Brasil. Tem mais time, tem mais elenco, tem entrosado, fazendo uma boa fase. Ali, o próprio Rogério Ceni, não sei se você acompanhou depois do jogo, falou que se o São Paulo errar tanto contra o Flamengo, com 20 minutos, o São Paulo vai perder o jogo, ainda no primeiro tempo, por 3-0. Não que ele tenha uma bola de cristal, mas o caminho é esse. O Flamengo é muito superior ao São Paulo. O São Paulo nem um time titular, fixo, conhecido, tem. Ah, o torcedor tem que desistir, nem vai para o estádio. Não, futebol é futebol. Se de repente o São Paulo conseguir encaixar um jogo aí, pode chegar no Maracanã e surpreender. Mas que o Flamengo é incrivelmente superior ao São Paulo e que o São Paulo é o mais fraco dos quatro, essa é a minha opinião, Cortaro. Também acho. Dos quatro aí, a zebra, grande zebra, em termos, embora seja um time de copeiro, um time de chegada, é o São Nunca Paulo. ganhou a Copa do Brasil. Que nunca venceu a Copa do Brasil, mas já venceu campeonatos importantíssimos mundo Sim. afora aí. Né? Então a gente tem que respeitar o São Paulo sempre. Agora, aquilo que você falou, o jogo é jogado. Às vezes, um lance ou outro muda tudo. Uma expulsão na defesa do Flamengo, até um erro de arbitragem. Ou seja, você muda a situação. Então tem que estar preparado para isso também. Mas aí você vê no jogo anterior, que foi o de ontem, sabe? Estamos pensando no Flamengo, mas tem que ter pensado no Flamengo, pensando no jogo de ontem, arrumando o time. Sim, então, sabe, afinal de contas o Miranda não joga, vai jogar contra 3 zagueiros, quem vai ser o zagueiro do meio lá? Isso. Não tem, não jogou, não testou. Tem que buscar alternativas desde já. Vai jogar o tal do Ferrarese aí, que estreou. Não sabe o que é. Mas ainda não sabe qual a cor da camisa do adversário. Isso. E outra, pode chegar no jogo de quarta-feira, depois do Maracanã, e com todo o respeito, se borrar todo, porque, poxa, olha o time que ele vai enfrentar. Ou você acha que ele enfrenta esses caras sempre? Ou já enfrentou? É Arrascaeta, é Gabigol, é Pedro, é Everton Ribeiro. Esses caras todos estão voando. Ah, mas isso você quer dizer que o Flamengo vai classificar? Aquilo que você falou, é jogo. Por isso que chama jogo. Mas a chance maior realmente é do Flamengo. E olha, se bobear, passa vergonha. Toma goleada, hein? É isso que eu estou tentando alertar. Porque eu estou achando que do jeito que está, pode passar vergonha. Ah, pode acontecer? Pode, mas a coisa não está muito bem. O São Paulo contrata e ninguém joga. O Alisson contratou na titular, o Patrick contratou na titular, o Nicão contratou na titular. Agora trouxeram o Pocotó. O Galopo. O Pocotó já chegou com aquela história, o novo Maradona do São Paulo. Mas ele já está há 3 jogos, ele não está fora do time. Segundo o Rogério, ele não se adequou nos treinamentos àquilo que ele precisa. Poxa, então ele viu errado o jogador quando indicou. Alguém que trouxe e viu errado. Agora, tomara que ele melhore. Outra coisa, trouxe também o Colorado, é reserva. Traz o Gabriel Neves, isso que eu ia falar. O Gabriel Neves, reserva. O Gabriel Neves atrasou a vida do Pablo Maia, que começou bem o ano. Aí tirou o cara para botar um que chegou, e daí o menino ficou por fora, sabe, preterido. Quem sabe se tivesse uma sequência, o Pablo Maia estava aí hoje brigando até por seleção. Você tem que dar sequência para o cara. E do jeito que está a coisa no São Paulo, a cada dia é uma novidade na escalação. Eu não consigo ver nenhuma força defensiva no São Paulo para pegar o Flamengo. O Diego Costa vai jogar, o Léo, Pelé. Ferrarese. Vai jogar o coitado do Ferrarese. Vamos colocar o cara numa fria do tamanho de um bone. Vai lá, eu acho que o Rogério Ceni precisa dar uma acertada nos ponteiros, porque do jeito que está, o risco de apanhar é grande. É
grande. Bom, esse é o São Paulo. Você gosta da gente? Vai no nosso site, www.futebolemrede.com.br. Quartarolo escreveu lá hoje. Eu sei que ele escreveu lá hoje. Eita! Ah, prestigia. Tem o Quartarolo, tem o Márcio Trevisan, tem o nosso Lucas Neto, tem o Frederico Batalha, tem o Sérgio Oliveira e tem eu também. Você vai lá, pode acompanhar de perto o nosso trabalho, pelo menos as nossas opiniões, e pode também reclamar, participar, debater. Estamos abertos para tudo e para todos no nosso site, www.futebolemrede.com.br. Batarô, tá sentadinho aí, não? Tô bem arrumadinho. Porque eu dei uma olhada no Tristão. O que ele descobriu agora? O Tristão descobriu que com esse empate do Palmeiras, a chance de título aumentou. Não me diga. De 73% para 78%. Oh! Meu Deus! Como a matemática é importante na nossa vida, principalmente no futebol. Agora, se sobraram só 22%, né? Como é que faz os outros? Agora, ô Seródio, eu acho que o empate, a gente já falou isso ontem na nossa live após o jogo, o empate não foi ruim para o Palmeiras, foi até bom. Foi ótimo. Manteve a distância do Flamengo 9 pontos. Mas agora o vice é o Fluminense. É grande coisa. O problema continua sendo... o próximo adversário. O vice do campeonato é sempre o próximo adversário do Palmeiras. O próximo adversário é o Fluminense, mas além disso, a briga ainda, na minha opinião, é com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vai chegar, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. E não estou com demérito para o Flamengo. É que o trabalho do Palmeiras no brasileiro é excelente, excepcional. E acho que vai chegar à final da Libertadores juntamente com o Flamengo. Agora, pode mudar? Pode, mas é muito difícil, quase que impossível. Então, ele não está levando em consideração o Fluminense também, quer dizer, então uma rodada a menos aumenta a possibilidade. Tá certo a matemática do Tristão, você que está nervoso aí. Eu lembro, toda vez que eu vejo isso, eu lembro do nervosismo que eu passei quando estava no Corinthians em 2015. O Corinthians brigava pelo título, estava jogando bem pra caramba, mas o Atlético Mineiro vinha aparecendo. Sempre aparecia. Né? Mas o Atlético Mineiro nunca chegava, mas sempre estava aparecendo. Aí o Corinthians estava a 6, a 5, a 7, a 4, a 3, a 5, a 7, a 4. E o Tristão Garcia mandando bala nas contas. Chegou um momento que o Atlético era até time favorito. Aí o Corinthians bateu o Atlético no 3x1 ou 3x0? No Horto, 3x1, se eu não me engano. Bateu o Atlético no Horto e as contas do Tristão foi tudo pro espaço. Acontece. Acontece. O Flamengo, o Palmeiras jogou contra o Flamengo? Jogou. Nós falamos isso na live, para mim o empate foi justo. Lembrando, o torcedor do Palmeiras, que está apaixonado e com razão, que o Flamengo entrou em campo com um time alternativo. Faltando 20 minutos, colocou a cavalaria em campo, mas era um time alternativo e o Palmeiras teve certo trabalho contra o time alternativo do Flamengo. Mas o grande assunto foi o tal do pênalti do Vidal no Gustavo Gomes. Eu entendo que foi pênalti. Ontem eu falei isso, com o Quartarolo, que bateu muito nessa tecla, foi pênalti, o Palmeiras foi prejudicado. Até eu engasguei com essa história de Palmeiras prejudicado. Que erro de arbitragem acontece contra o Palmeiras e a favor do Palmeiras. E se você for somar, no geral, como diria Fernando Sampaio, sai na urina. Por quê? Porque eles erram mesmo. Eu não acho que tem... o Palmeiras poderia ter ganho? Sim, poderia ter ganho. Mas eu acho que foi incompetência, ou pelo menos uma fralda cheia. Se borrou o árbitro mal escalado, tem um árbitro de peso para um jogo como esse, se borrou e não deu pênalti. Mas o Sandro Meirahit, até saiu matéria dele falando que o Vidal deu um encontrão, sim, no Gustavo Gomes. Mas o Gustavo Gomes já estava preparado para o contato. Se ele não está preparado, ele vai parar na arquibancada. Não, é ridículo, Seródio, é ridículo. Porque tem uns caras aí comentando a arbitragem, o melhor é o Sálvio, né? Eu acho o melhor de todos.
A Renata Ruel falam que ela comenta a arbitragem, é boa também, mas eu, sinceramente, não acompanho muito. Não conheço ela pessoalmente. O Salvio realmente tem hora também que eu não concordo com ele, faz parte, porque daí é lance interpretativo, né? Não é porque o cara fala, não é porque eu falo que está tudo certo, você fala que está tudo certo, a gente dá opinião e interpreta o lance tentando se basear no que manda a regra. Perfeito. Sim. Aí vem um árbitro que apitou Copa do Mundo, Serol, que hoje é um pretenso comentarista da Rede Globo, e não é a primeira vez que ele faz isso, né? Aí ele fala assim, não, mas o Gomes já estava esperando ser empurrado. Caramba! Olha, você bateu no meu carro, destruiu meu carro, mas eu já estava esperando. Então você não é culpado. Está parado, você parou. Deus do céu, como é que um cara da arbitragem fala uma merda dessa? Ele podia dizer o seguinte, olha, o Gomes estava ali para atrapalhar a saída do goleiro. Ok. O Gomes não ia conseguir chegar na bola. Ok. Falar que não houve empurrão e que o cara que não foi pênalti porque o Gomes estava esperando ser empurrado, vá para PQP, né? Pelo amor de Deus. O cara foi árbitro de Copa do Mundo. E daí você entende por que a arbitragem brasileira está ruim. Desculpe o exemplo que eu vou dar, Cirone, porque eu vou usar nós como exemplo. Eu, você, a nossa categoria. Sim. Quando a gente começou a trabalhar em jornalismo, você também fez parte disso, a gente olhava do lado e via uns monstros, né? Trabalhando, gênios, cara. Você falava, poxa vida, né? Será que você... Eu trabalhei com os monstros, o Luiz Carlos Quartarolo, Vanderlei Nogueira. É isso. Luciano Fatioli. Você olhava um Joseval Peixoto. Dirceu Cabral. Aí você olha e fala assim, caramba, né? Esses caras são bons, né? Então, pô, vou tentar fazer algumas coisas que eles fazem, vou tentar puxar alguma coisa deles. É normal, né? Uma geração passar para outra. Agora, essa geração que está aí é a geração que tinha esses caras como exemplo. Por isso que está ruim. Os caras eram muito ruins, cara. E outra, o Ramon Abate errou o nome do cara que fez o gol do Palmeiras. Está aqui, ó. Não corrigiu até agora. Já estamos às 8 e pouco da noite, está lá. Gustavo Henrique Furlado Scarpa, que fez o gol do Palmeiras. Está na súmula. Quem fez o gol do Palmeiras, Seródio? Rafael Veiga. Aliás, acho que tem até o nome completo do Rafael Veiga na escalação. Vamos ver se tem aqui. Parmeira. É a camisa 23. Olha, o seu Abate, quem fez o gol foi o Rafael Cavalcante Veiga, viu? Que ele é fraco. Mas, pô, o cara não sabe nem preencher. O cara não viu nem quem fez o gol. Aí entra o VAR. O VAR não está lá para ver essas coisas. Ele podia até chamar, Seródio, o cara tem a mesma interpretação idiota do Rich. Não. Para mim, o Gomes estava lá, bate em mim, bate. Ok, mas pelo menos foi lá ver. Então, daí porque eu falei que o Palmeiras foi prejudicado. Quer dizer, o Palmeiras já é chorão por excelência, né? O Palmeiras é um time melindroso. Aí acontece... Porque, na verdade, o Palmeiras não sei se ia ganhar o jogo, mas foi um lance capital para tentar ganhar o jogo, né? Sim. Que o Palmeiras tem o direito de reclamar, tem o direito de reclamar. Claro. Só que eu acho que não pode exagerar. Com relação ao árbitro, ele é tão fraco que errou na súmula o cara que fez o gol. Tá na cara. Quem escalou ele, que fez a pior das asneiras. E outra, árbitro de futebol, Quartarolo, tem que ter aquilo roxo. Porque no momento do final do jogo, se tiver que marcar um pênalti, a regra é regra. Verdade. Não pode ficar olhando. É lógico, Palmeiras e Flamengo, dois dos principais times do Brasil. O Flamengo tem uma representatividade muito grande. Fica no Rio de Janeiro, perto da CBF. Acontece um lance desse, o cara se borra, ele não pode ser árbitro. Verdade. Você lembra do Valdir Amaral? Lembro. Esse eu gostava. E primeiro que ele era de rádio, porque ele não comentava, ele não era corporativista. Ele não dava legenda para jogo. Ele entrava no ar... Não, é Edil Viana. Mário Viana, desculpa. Mário Viana. Mário Viana com dois N's, Com dois N's. O Valdir Amaral, narrador, ele e o Jorge. Eu falei Valdir Amaral porque também era da mesma geração. Sim, mas Mário Viana. A equipe era Valdir Amaral, Jorge Cury, o Mário Viana, o Kleber Leite e o Apolinho. Olha só.
Verdade. Aliás, seria um ótimo entrevistado para falar para o Fred Batalha, que ia ser fantástico. Arquibaldo e Geraldino. Bom, voltando ao assunto. Para mim, ele não só dava legenda para o lance. Erro! Gol! Gol legal! Era assim que o Mário Viana trabalhava nas transmissões esportivas. Direto, sem legenda. Legenda até parece que faz parte do sindicato. Não é assim que funciona, não é? Mas, Quartarolo, aconteceu uma coisa muito triste no jogo do Palmeiras do Flamengo. Um tonquinho, eu vou falar tonquinho, porque eu não tenho informações de que ele é um débil mental. Mas ele foi com a camisa do Flamengo no meio da torcida do Palmeiras. Mas estava mesmo com a camisa do Flamengo? Não vi. O vídeo que mostra lá, não vejo a camisa. Não vejo também. Eu vejo tapa para lá, tapa para cá. Mas aí o Palmeiras primeiro se manifestou, repudiando todo e qualquer ato de violência. Até aí. Okay. Mas aí você sabe que quando o cara é burro, faz aquela coceirinha, ele comete a burrada, né? Incluindo a temerária atitude de torcedores adversários que, com o intuito de causar tumulto, infiltram-se nas torcidas organizadas do clube. Ah, vai te catar. O cara pode ser um débil mental. Aí um caso de psiquiatra, ou internam ele. Ele é muito idiota, foi no meio da torcida do Palmeiras. Mas ele também podia ser um desavisado, que quando viu, estava lá. Olha, mas essa é muito... interpretação da assessoria do Palmeiras, sei lá quem foi o gênio que escreveu essa indelicadeza, induzindo ao erro quem está vendo, porque foi um ato de agressão. Sim. O crime aí é a agressão, não é a burrice do cidadão. Não, e sem falar, Seródio, que o cara pagou o ingresso. Sim. Então ele podia ficar em qualquer lugar, tudo bem. É porque o estádio hoje é uma zona tão perigosa que você tem que dividir por setor. Parece guerra, né? Isso é ridículo. É meu. Parece coisa de jogo de bicho, jogo de tráfico, né? Traficante, né? E não tinha um Stuart para falar assim pro cara, ô cidadão, aqui é o meio da torcida do Palmeiras, é melhor você dar do outro lado. Não tem isso. Mas mais do que isso, né, Seródio? Imagine um carioca morando em São Paulo, ou qualquer um de nós, que não é palmeirense, porque o futebol está muito engraçado. Falam que o futebol é popular, mas está cada vez mais elitizado, né? E principalmente nas arenas. O que acontece? Você gostaria de ir ontem na arena, vamos dizer assim, para ver o jogo do Flamengo. Você é flamenguista, mas você não vai lá de camisa. Você gosta de ver o Palmeiras jogar também? Você gosta de ver o São Paulo jogar? Por exemplo, era um jogo interessante para qualquer um ver jogar. Pô, jogo legal, né? Pô, Palmeiras e Flamengo. Aí não tem ingresso para você. E se você vai, é hostilizado. Quer dizer... É um absurdo. Não dá para entender. E aí vem uma assessoria de imprensa, faz uma nota protocolar, uma nota, sabe? Mas no meio da nota, mostra um revanchismo idiota. E contra a lei, porque o cara não pode ser agredido só porque está lá. Mas é que tá. É isso que eu não consigo entender. Isso eu não consigo entender, com todo respeito. O cidadão quer assistir o jogo do Flamengo, eu acho que tem que ir com a camisa, não tem problema nenhum. Você não é inimigo, caçamba. Mas eles acham que é um adversário. Isso, pior do que isso, só a torcida do Grêmio, que duas facções resolveram brigar. Quatro. Fizeram espalhafato num jogo que não tinha nem rival no estádio. Grêmio e Cruzeiro. Ô, Seródio, você viu também? Aí eu gostei. Você viu, rapaz, a Justiça do Rio Grande do Sul... eu gostei dos guardias. Rigoroso. Eu fiz xixi. Eu fiz xixi de tanto rir. Mostrando a cena, aquela depravação toda, nego caindo, pulando. E aí entra a Brigada Militar. Eles foram para um portão, estava fechado, voltaram para o outro. Mas que incompetência! Parecia aquele filme dos Trapalhão. Mas é mesmo. Dos Três Patetas. Primeiro, o que estavam fazendo a Brigada Militar? Estava onde? Estava vendo o jogo. No banheiro? Estava vendo o jogo. E aí eles não sabem o acesso que tem que ir para um determinado ponto do estádio? É uma incompetência do Arco da Velha. Não,
A Brigada Militar não foi a culpada. Não é isso. Culpados foram os imbecis, mas que a ação da Polícia Militar foi patética. Foi terrível. Patética. Bom, Não, mas agora a decisão da Justiça. Sim, 90 dias de suspensão das torcidas. Isso. Você acha que aqueles caras não vão mais ao estádio em 90 dias? Jamais. Tá certo. Eu acredito. Aqui em São Paulo, a Polícia Civil diz que identificou 2 torcedores do Palmeiras. Para mim, tinha mais, mas em todo caso. Segundo o delegado César Saad, determinando com as ferramentas de identificação facial, foi possível localizar, ou pelo menos identificar esses 2 palmeirenses que bateram no cidadão lá. Isso daí vai para as mãos da Justiça. Tomara que deem alguma coisa. Até 2050 já está resolvido isso aí. Não. Mas ainda quero continuar falando do Palmeiras. Sim. Você sabe, Quartarolo, que o futebol tem umas coisas engraçadas. Minha opinião. Você pode não concordar com isso. Por exemplo, você quer a classe mais desunida do futebol brasileiro, chama treinador de futebol. Enquanto um está trabalhando, o outro está ligando para ver se consegue emprego. É um inferno. Jornalista também não é muito... Jornalista também, mas jornalista ainda... Vai. Mas o treinador de futebol é um absurdo. E aí teve esse papo de crítica, porque o Abel foi escutar música ou não foi. O Abel também deu uma escorregada, falando que o adversário podia colocar um jogador nas costas do volante dele, que também não tem nada que abrir a boca para falar uma besteira dessa. E aí ficou aquele ambiente de xenofobia contra o português. E o Abel resolveu se manifestar. Segundo o que eu vi da entrevista do Abel, ele falou do futebol é mágico, tem um monte de rivalidade para lá e para cá, e citou que fez o curso dele de 4º nível em Fátima. Eu conheço Fátima. Também conheço. Não sabia que ela jogava bola. Mas, sabe quem era professor no curso? Mano Menezes. Não bastasse isso. Ele falou até que o Mano Menezes deu aula no curso lá em Fátima. Que legal. Aqui ele teria que pagar uma grana desgraçada para a CBF a cá. E também disse que o primeiro treinador que deu chance para ele foi o Paulo Autuori, que também é brasileiro, que o Scolari levou ele para a seleção de Portugal. Ele, na verdade, adora brasileiro. Eu também, com a moral que ele está, eu não ia falar mal de brasileiro nenhum. E aí ele encerrou a tal do assunto, dizendo que o que acontece dentro das 4 linhas morre dentro das 4 linhas. Todo mundo é apaixonado por futebol, mas que com ele está tudo em paz. Aí eu sou obrigado a aplaudir. Parabéns, Abel. Verdade. Parabéns. Nós dois, eu e o Quartarolo, cansamos de ver confusão dentro de campo de jogo. Sua mãe não é homem. Vai aqui, gospe aqui. Aquelas situações. E muitas vezes essas situações extrapolavam o campo de jogo. O que acontecia? Dava M. O que acontece no campo, aconteceu no campo. E acabou. Vamos parar. Parece que os brasileiros estão com raiva do cara porque o cara é vencedor. Parece que o cara que é vencedor está querendo menosprezar os caras porque os caras são perdedores. Vamos parar com isso, cara. Eu acho que pelo menos desta vez perdeu um pouquinho daquele ar de arrogante. O senhor Abel Ferreira. Parabéns. Gostei dessa história dele. Estamos evoluindo, estamos a evoluir. Agora, é o tal negócio, esse negócio do o que acontece no campo fica no campo, é uma máxima até do futebol, né, Cerotti? Muita coisa é explorada, mas realmente fica no campo. Eu me lembro do Lugano, jogando pelo São Paulo no Parque Antártica, no velho Parque Antártica, numa Libertadores, contra o Alceu do Palmeiras. O Alceu deu uma pancada, arrebentou a cara dele. Aí acabou o jogo, eu fui no Lugano, falei, Lugano, o que houve aí? Você e o Alceu falou, não houve nada, coisa de jogo, é tudo normal. Aí Morumbi, volta. Lugano acertou a cara toda do Alceu. Acabou no jogo.
Você lembra do Verón contra o Ramírez? Sim, Lá, mas até na função de treinador, aqui tomou. E acabou. Tite e Luiz Felipe Scolari eram amigos, hein? Acho que ainda são. Aí, não, voltou a amizade um pouco, mas eu conhecendo o Tite, nada é igual. O Tite é rancoroso, nada é igual. Aí o Tite, no meio do jogo, fala muito. E o Scolari, que também não é porpeta, também devolveu. Mas acabou, filho. Não, aí um ficou magoado, o outro ficou mais magoado. Vamos parar com essa frescura, bicho. Como diria Candinho, disputa de beleza. Vamos em frente. Vamos em frente, segue o barco, que o vencedor de 20 times, um ganha. Não significa que tem 19 incompetentes. Talvez entre os 19 vai ter uma boa porcentagem de incompetente. Mas tem cara que briga pelo título com o que tem. Futebol é futebol. Ó, você está gostando da gente? Dá um joinha aí, um like, como eles dizem. Ou se não gostar, vou falar do Santos, antes que o programa acabe. O Santos venceu São Paulo. Eu vi o jogo. Acho que o Santos podia ter matado o jogo no contra-ataque. Aquele Lucas Barbosa perdeu o gol mais feito na vida dele. Mas o empate não seria injusto. O Santos não jogou tanta bola assim, não, Quartarolo. Não é por Lisca ficar doidinho, babando pelo Santos. A importância do resultado, Ceroli, é que é um clássico, quer queira, quer não, é um clássico. Confronto de 6 pontos, diria Fernando. Sim, exato, como diria Fernando Sampaio. Tanto é que liberou 4 do São Paulo, tá? 4 à frente com elenco inferior, na minha opinião. Para o Santos está legal, 8ª posição. Acho que a briga do Santos vai ser entre o 8º e 12º, não vai fugir disso. Né? Não conte que o Santos no próximo jogo vá voar. Chegou Soteldo, que aliás reestreou bem, é bom jogador. Sim, bom jogador. Hoje Leonardo, no Santos, meio jogador, ajuda. É bom jogador. Marcos Leonardo é bom jogador, talvez agora ganhe companhia, né? Um cara que saiba jogar. Mas já está suspenso. Esse Carabarral aí, a gente não sabe o que vai virar, é mais um Ferrarese. Não, esse é amigo do Canastrão, que o São Paulo contratou, que é o Andrés Canastrão, como chama ele? Rueda? Não, o Canastrão. Colorado. Andrés Colorado. Aí, você tem certa razão. Realmente, se empatasse, não seria nada anormal. Agora, o Santos aproveitou a chance que teve. O São Paulo não aproveitou e o Santos tem um goleiro melhor que o São Paulo, com certeza. E a hora que precisou, funcionou o goleiro do Santos. Então, tá tudo certo. Mas realmente era jogo para empate. Eu até apostei em 1-1, lembra? Mas tudo bem, fiquei feliz com 1-0. Agora, o Santos é isso aí. O Santos tem 33 pontos, né? Faltam 12 para não correr mais nenhum risco. É isso aí, 4 vitórias. Você sabe que eu estava vendo o Lisca falar depois do jogo? O Lisca falou, que eu sou Teldo, referência técnica, e não sei o quê, babá. Ele é meio xarope, mas disse ele para mim, no treino eu não faço nada, mas jogo é jogo, e aí eu resolvo. Legal. Quando e o Luan, hein? Mas cadê ele? O Luan não estava no Santos? Estamos preparando para futuras partidas. Você vai ver, só vai voar. Estou falando. Luan não é bom nome para jogador de futebol. Já está completando quase um mês. E só jogou um pouquinho. Olha, vou te contar. Quartarolo, é o seguinte. Sim. Hoje nós estamos meio no improviso aqui. Vamos dar um beijo no pessoal. Lembrando que na amanhã tem entrevista com o Anilton, que é um ex-jogador do São Paulo, que o Fred Mari, nosso querido Fred Batalha, foi lá, pesquisou pra caramba, localizou o cara em Hong Kong. Então a gente precisa valorizar o trabalho do Fred. Por favor, acompanhem que vocês vão gostar do bate-papo. Dá um beijo em todo mundo aí, Quartarolo. Você tem toda a razão. A Newton é uma lição de vida e é legal, né? Um brasileiro que está 25 anos em Hong Kong. Hong Kong é uma cidade importante do mundo, né, Ceroli? Tem muita gente. Não tem nem o que discutir.
e faz sucesso lá, está querendo voltar ao Brasil agora, mas a verdade é que ele há 25 anos está lá, criou a família lá, Deus que ajude, eu vi a Nilton começar, você também, depois teve aquele acidente de carro, mas tudo isso ele vai falar amanhã, a partir das 20 horas, conosco no Futebol em Rede Entrevista, uma entrevista muito legal, e até sexta, às 20 horas, nós teremos com certeza o Futebol em Rede novamente aqui no YouTube e na AltV. E as lives estão sendo analisadas neste momento. Até amanhã a gente vai definir o que vai acontecer no meio de semana, porque tem jogos importantes, hein, Serote? Um beijo para todos vocês. E acompanhe mesmo a entrevista da Nilton, que vocês vão descobrir que em Hong Kong tem churrascaria, mas não tem pastelaria. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus.